Seja bem-vindo ao Inovativos, programa aqui da Band News FM para tratar de negócios digitais, sobre as transformações da economia do nosso país, sobre a transformação da cultura também através das empresas. Programa que vai ao ar aqui na Band News FM sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você acompanha esse e todos os outros papos que a gente já teve por aqui, sempre comigo, Alexandre Bentivolio, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? E aí, Ale, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema que para mim é muito legal, que é saúde, bem-estar, que é como que a gente consegue prevenir doenças e tudo isso aliando a tecnologia. A gente vem contando em vários episódios aí como a aplicação dessas novas tecnologias, do digital, desses novos modelos de negócio, vem trazendo benefícios para você que está nos assistindo, nos ouvindo, ou gerar renda, ou mesmo melhorar o seu dia a dia. E é disso que a gente vai falar hoje. Porque a nossa convidada hoje é a Priscila Siqueira, ela é líder do Gympass no Brasil. Queria dar as boas-vindas aqui ao Inovativos e queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua trajetória profissional e um pouco dessa história da Gympass aqui, do Gympass aqui no Brasil, que vem se expandindo muito. Sei que tiveram muitos desafios, a pandemia, a gente ainda lida com as consequências dela. Queria que você contasse um pouco pra gente. Obrigada, primeiro, Ale, Vitor, obrigada pelo convite, né? Bom, olá a todos e todas. Eu sou a Priscila, venho aqui de uma carreira de tecnologia a vida toda, e o que você falou foi fantástico, Vitor, que é exatamente isso, como que a gente liga saúde, bem-estar com tecnologia, né? Então, tem uma história que eu sempre comentava com todo mundo na minha vida, que eu falava assim, de futuro vai ser a gente cuidar de gente ou de máquinas, né? A gente vai ter que cuidar de um dos dois, não vai ter muito outra alternativa. E aí, quando me juntei aqui com o Gympass, eu vi realmente a junção dessas duas coisas e que faz muito sentido, né? Bom, o Gympass é uma plataforma corporativa de bem-estar, a gente vem cada dia mais ocupando esse espaço de ser uma plataforma, eu falo que é ser a ferramenta para habilitar a implementação do bem-estar dentro das organizações, né? Então a gente saiu lá atrás, o Gympass já tem 12 anos, ele saiu de um benefício de atividade física, então no próprio nome diz, nasceu disso, né? Um passe para a academia, então a gente nasceu onde a gente colocava nas empresas um benefício para a academia, então a empresa comprava, a empresa que tinha o Gympass, o funcionário podia usar um dos planos disponíveis que a gente tem lá. A gente tem vários planos, vai desde o mais acessível até o mais sofisticado, que te dá acesso a um Buda Spa, por exemplo, né? Então depende do que você quer. Entregando sempre flexibilidade, ser possível, né? Acessível e flexibilidade para que você possa usar da forma que você quiser. Então esse era o nosso trabalho, foi assim que a gente nasceu, foi assim que a gente saiu do mundo B2C para ir para o B2B, né? Se vender para as corporações. E aí depois disso e aí veio a pandemia, na pandemia a gente teve que se reinventar e foi aí que a gente migrou muito mais para o lado de bem-estar. Na pandemia as academias estavam fechadas, né? Nós nos encontramos sem produto para poder oferecer nem para as empresas e nem para os usuários, porque as academias fecharam. E a gente tinha um projeto na época, não me esqueço, a gente tinha um projeto que era um projeto chamado Gympass Wellness. A ideia já era montar uma parceria com outras soluções que não só atividade física. E aí nessa época qual que era a ideia do Wellness? Era fazer uma parceria, assim como a gente tem a parceria com as academias e estúdios, a gente fazer uma parceria com os apps. Então, apps como Calm, Strava, esses apps que você usa, Tecnonutri, que você até usa gratuitamente uma versão, mas depois, se você quiser alguma coisa mais sofisticada, você tem que fazer um upgrade, né? Você tem que pagar. E a ideia era trazer isso tudo para dentro do Gympass. Trouxemos, aí a gente trouxe todos os apps, fizemos aula digital, aí fez toda uma transformação aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais nesse processo. E aí a gente migrou digitalmente para o bem-estar, porque aí a gente falou, poxa, para um pouquinho, né? Não é mais só atividade física. Então agora tem um aplicativo para nutrição, tem um aplicativo para meditação, para respiração, para criar novos hábitos e hábitos mais saudáveis.
para parar de fumar, para educação financeira. Quando a gente começou a olhar tudo isso, a gente falou, poxa vida, agora nós não somos mais só atividade física, agora a gente é uma solução de bem-estar. Tanto é que a gente mudou a missão da empresa. A nossa missão era trabalhar, né, e a gente falava combater o sedentarismo, um tema super importante. E a gente falou, bom, agora não, agora que a gente quer transformar, colocar, fazer o bem-estar ser universal. E aí universal é para todos e para todas as empresas de qualquer tamanho. Então, nesse momento, a gente também abriu uma célula de SMB. Então, hoje, qualquer empresa, a partir de 10 funcionários, já pode ter Gympass, etc. E agora a gente está migrando cada vez mais para esse mundo, né? E hoje a gente, inclusive, tem um módulo muito específico de saúde mental, né? E essa é a nossa visão. A nossa visão é como que ser uma plataforma, ser a ferramenta das empresas para colocar o bem-estar dentro das organizações, criar esses hábitos saudáveis nas pessoas, por N razões, mais produtividade, menos custo, enfim, juntar tudo isso da melhor maneira, né? Eu posso falar que eu fui um dos primeiros usuários do Gympass, de outros aplicativos não. Para você ter uma ideia, eu comprava voucher do Gympass no site, era um voucher. Já que as academias, algumas, elas vendiam aquela diária, né? Você pagava avulso. E começou por aí, e aí quando dava algum problema que não estava passando, você ligava, quem atendia era o próprio fundador. Que depois de um tempo eu fui conhecer um pouco mais à frente. E acompanhei todo esse processo de crescimento, né? Inclusive na minha família tem donos de academia e tal, que estão no Gympass, tudo. E o quanto vocês evoluíram, assim, você estava contando que vocês agora são essa solução de bem-estar. A gente também acompanhou, por exemplo, bancos agregando serviços de varejo. A gente viu plataformas que eram só de alimentação, agora com vendendo produtos eletrônicos. Até o nome acaba, assim, não trazendo tanto o que era a origem, né? Você tem iFood vendendo eletrônico. O Gympass agora não é mais só academia, é muito mais do que isso, né? E aí eu queria que você trouxesse, só para a gente ter alguns números sobre esse mercado de academias no Brasil. Porque eu acho que é um mercado assim, muito grande e eu acho que ainda tem espaço para crescer, ou seja, novas academias surgirem. Até porque assim um país com uma temperatura alta, então países que são mais tropicais, as pessoas tendem a cuidar mais da saúde, tem alguns dados que mostram isso. Você tem um litoral muito grande que tem muitas academias também, e um interior assim vastíssimos. O que você tem de número, assim, qual o tamanho desse mercado de academias no Brasil, assim? O Brasil acho que é o segundo maior mercado em números de academia, né, em quantidade. E tem uma coisa muito interessante no Brasil, que a gente tem muito pouco, a gente não tem tantas redes, diferentemente dos Estados Unidos, que também tem bastante, mas ele tem muita rede. Então a rede, ela né, você tem a rede com todos os níveis, franquias, e aí você tem o premium até o low cost, né? Então aqui a gente não tem tanto. Então aqui a academia, a maioria, ela é muito pulverizada e muito uma academia de dono, né? Então a gente tem muito uma coisa do dono da academia. E hoje aqui a gente tem 50 mil academias dentro da nossa plataforma em geral. No país, aqui no Brasil, a gente tem mais de 25 mil, então é um número bem expressivo. A gente tem uma cobertura muito grande em termos de academias, mas o que eu vejo desse mercado é que ele vem cada dia ficando mais sofisticado, né? No sentido de... Então, quando você olha aqui para São Paulo, para as grandes metrópoles, então você tá aumentando a sofisticação, né, das academias. Então, você encontra algumas coisas mais tech, né? Outras coisas mais personalizadas. Então, hoje você vai em academias que são clubes pequenos, tem 10 pessoas treinando ali, não mais que isso. Então, assim, eu acho que tem essa diversificação. Em contrapartida, a pandemia trouxe um lado, né, Vitor, muito interessante, que é assim, a gente viveu uma crise sanitária, então as pessoas começaram a olhar um pouco mais para a saúde, né? Então, eu falo que a minha carreira toda eu fiz em tecnologia, né, como eu comentei com vocês. Então, o que acontece? Quando a gente sempre falou de transformação digital, a gente não começou a falar de transformação digital há 3 anos atrás, a gente vem falando há muitos anos.
Mas enquanto não chegou a pandemia, a transformação digital, eu diria para você que ela não necessariamente tinha acontecido. A transformação digital é a hora que você tem todo mundo aderindo àquilo. Então, imagina, sei lá, minha mãe pedindo um delivery de comida. Para mim, isso é transformação digital. Minha avó de 86 anos baixando coisas no YouTube. Então, eu olho para isso e falo, cara, isso é transformação. Então, eu acho que a pandemia foi muito importante nesse sentido em 2 aspectos. As pessoas passaram a se cuidar um pouco mais, começaram a se preocupar um pouco mais com a saúde, né? Alguns até mais, outros, né, do que o normal. E as empresas também tiveram um papel muito importante nesse processo, né? Porque eu me lembro quando a gente falava com as áreas de people, né? Com as áreas de pessoas, de gente. Então, tava todo mundo, poxa, mas eu preciso agregar valor, porque todo mundo ainda me enxerga quase como uma... não como um custo, mas assim, tinha ainda uma coisa, né? E aí, a pandemia trouxe muitos RHs para o board da organização. Então, eu falo que... Então, isso foi muito legal, porque a gente começou a evidenciar temas que já existiam, desculpa, mas as questões de saúde mental, sedentarismo, tudo isso já existia, mas talvez estava ali guardadinho. A hora que veio a pandemia nos ajudou nesse sentido. Se tem um legado, se é que a gente pode dizer que deixou algum legado positivo, foi esse. Trazer um olhar e um cuidado para a saúde não só individual, mas também no coletivo. A empresa cuidar das pessoas nesse sentido. E aí isso tudo é uma rede, né? Começa a criar um efeito de rede, né? Porque daí todo mundo começa a se preocupar. Então abre, obviamente, outras oportunidades de academia e assim vai, né? Zil, Priscila, você falava com a gente há pouco sobre esse desenvolvimento do setor das academias, que a gente vem criando redes, isso não é uma tradição aqui do Brasil. Queria que você falasse, tanto do ponto de vista das academias, quanto do ponto de vista do Gympass, o que a gente consegue projetar, como você enxerga esse setor, quais outras mudanças a gente consegue enxergar que elas estão acontecendo, essa customização das academias, a tendência que a gente tenha cada vez mais academias que encaixem nos orçamentos, que ofereçam os serviços que cada um precisa, e do lado do Gympass também que você falasse um pouco das perspectivas, o que ainda falta ser agregado ao Gympass, que ainda está no horizonte, qual que é o caminho que vocês vislumbram? Nossa, vamos ver. Vamos ver se eu lembro tudo aqui um pouquinho. Mas assim, a gente... eu acho que uma tendência muito grande é a personalização, né? Então, como que... Porque se você parar para pensar... Eu, pessoalmente, nunca acreditei nisso, mas tinha aquela coisa, né, da vida pessoal versus a vida profissional. Então, você tinha um balanço entre isso e aquilo. E aí você fala, puta, um compete com o outro em termos de tempo, em termos de priorização, etc. Eu nunca tive, porque eu não consigo, sabe? Não tem um botão que fala, agora eu estou em casa, agora eu estou no trabalho. Não, para mim é uma coisa única. E, de novo, eu volto. Hoje a gente está com um olhar muito integral da pessoa. Então, não dá para, vamos supor, a gente lida muito com o mundo corporativo, então não dá para uma pessoa de people falar o seguinte, então tá, o Alê no trabalho, mas fora eu não tenho nada a ver com isso. Não dá mais, né? Eu tenho que pensar nele, na família, até porque a gente entrou dentro da casa das pessoas com trabalho híbrido. Não sei se acontece com vocês, mas no dia que eu tô em outro lugar, tu fala, você não tá em casa, você tá em outro lugar. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Então, assim, sabe da minha cachorra que late. Então, assim, enfim. A gente foi... Então, eu acho que a vida virou uma coisa única, o que é muito legal. E aí, nesse contexto, a hora que eu consigo... Eu tenho que começar a me adaptar, e os meus parceiros, tudo isso, tem que se adaptar a essa minha vida que ela é... talvez não mais tão quadradinha como era antes, né? Então, eu acho que o lado da personalização, ele é muito forte. E é um pouco para isso também que a gente enxerga nosso caminho, no sentido de como que eu posso ser... Eu só consigo abranger todo mundo no momento em que eu consigo ser flexível o suficiente e ter opções suficiente para poder atender todo mundo. Então, no mundo híbrido, no mundo... digital, se eu quiser fazer alguma coisa da minha casa, digital, online. Então, a gente tem muita gente que não voltou para academia. Tá só no digital. Se adaptou a fazer em casa. Eu tenho que entender quem está sob demanda. Hoje eu não tive tempo nenhum, então eu vou entrar aqui num app e à noite vou fazer meu treino. Um exemplo. Estamos falando aqui de atividade física, mas pode ser para qualquer outro pilar, né? Eu tenho pessoas que... Então eu tenho desde um usuário base
só para vocês terem um dado aqui, 70% hoje dos usuários do Gympass estão nos planos básicos. Porque aqui é onde a gente entra com um tema muito forte de inclusão. Porque assim, você, a gente consegue. Se falar só de atividade física, a gente consegue pagar uma academia, mas será que as pessoas que têm um salário base conseguem? Então, aqui é onde eu estou trazendo mais gente. Então, aí entra a personalização que eu estou te falando. Como que eu consigo atender todo mundo dentro do que ele precisa, no horário que ele precisa, e se encaixar dentro da rotina nova, que estamos todos quase com uma nova rotina. Então, como que eu consigo fazer isso? Então, acho que todo mundo está nessa linha. Então, a gente também... tudo, sabe? Quanto que eu consigo ser inteligência artificial para saber exatamente o que se enquadra melhor com vocês, para que eu possa te oferecer uma coisa para te engajar, porque também tem outro lado, né? Que eu falo que o segredo do sucesso do Gympass tem tudo isso, mas o engajamento, a forma como a gente engaja as pessoas é um diferencial. Porque senão você não mantém. Como que eu consigo manter e realmente mudar o hábito das pessoas? De novo, outro dado só para vocês terem, né? A gente... vou colocar aqui, uns 70%, 80% das pessoas, 70% por aí das pessoas que hoje usam o Gympass não faziam atividade física antes, não faziam nada antes. Então, dentro da nossa pesquisa interna, a gente vai rodar uma outra agora, mas essa é a última. E assim, é isso, é você tirar a pessoa de um status e levar ela para um hábito mais saudável, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de efeito Gympass. Porque quando você coloca numa empresa, aí vamos junto, vamos treinar, vamos testar aquela beach tênis, sei lá, vamos lá fazer. A gente fez um evento esses dias numa quadra, um evento nosso interno do Gympass aqui numa quadra, aqui pertinho até, tinha 50 pessoas. Esse é um happy hour legal, sabe? Eu até me emocionei, falei, gente, olha que legal, né? Todo mundo, o lugar era legal. Então, isso as empresas vão criando esse hábito, por isso que a gente fala que é o efeito Gympass, e todo mundo pode ir, todo mundo pode, sabe? Imagina o constrangimento ainda maior de você ser sedentário no Gympass, né? Não, mas a gente é uma empresa para todo mundo, assim, você pode ser sedentário, você gostar de dormir, eu tenho Sleep Cycle aqui, que você pode baixar e dormir bem, entendeu? Tem para todo mundo. Não, a gente é inclusivo. Não, acho que é uma linha muito interessante isso. Aliás, assim, seguindo uma tendência da flexibilidade que veio muito com a pandemia em relação principalmente ao local de trabalho, né? Você está vendo empresas deixando prédios inteiros e indo para um coworking que te dá a opção de cada um trabalhar onde quiser, em qualquer lugar do mundo, inclusive. E vocês já nasceram isso assim, porque tem esse marketplace muito grande de academias. E você estava comentando aqui que é um ponto, acho que talvez um divisor de águas, que é o quanto que uma empresa assim, pequena ou muito grande, mas principalmente as pequenas, elas podem ser grandes parceiras de vocês no sentido de promover a prevenção da saúde, assim, de você realmente prevenir doenças, de você estimular que esses funcionários estejam bem para produzir bem. Às vezes, diferentemente de um plano de saúde, que as empresas dão também, algumas dão, às vezes ela nem estimula tanto, vai lá no médico, né? Por quê? Porque daí tem um reajuste do preço, o cara vai lá, fala, não, estão usando muito. No caso de vocês, não. Quanto mais usa, melhor para a empresa, para os funcionários, melhor para o Gympass, melhor para a academia, melhor para a sociedade como um todo. Então, como que é essa parceria para quem está nos escutando, queira colocar o Gympass com essa solução macro de bem-estar? Como que uma pessoa do RH, né, que está olhando para esses benefícios dos funcionários, deveria encarar essa solução do Gympass e como que é na prática o passo a passo para esse funcionário utilizar? Como é que é assim? É muito simples. É muito simples. Por quê também? Eu vou aqui no funcionário, é muito importante, porque assim, a gente é um produto tanto quanto emocional também, né? Se eu tiver, a hora que eu decidir, então a gente fala que janeiro é sempre o nosso mês de maior sucesso, porque todo mundo sai do final do ano a resolução de ano novo, né? Então eu vou viver uma vida mais saudável, etc, etc. E aí, se eu for complexo, se ele tiver que dar mais de 2 cliques, ele pode desistir. Então a gente tenta ser o mais simples possível para o usuário, em 2, 3 cliques usar. Para as empresas, a gente tem 2 approaches, assim, né? Também é muito simples. Um é para a empresa menor, né? Que ela pode entrar no site, comprar e ela mesma
faz tudo em sei lá, em algumas horas, horas eu estou exagerando, ela já tem o Gympass liberado para os funcionários dela. Essa é uma das coisas que, então, a ideia, o SMB, a gente está cada vez mais nessa linha. Quanto mais digital eu consigo pôr para que todo mundo possa entrar com um valor extremamente acessível, que estava contando uma história ontem, uma empresa, uma amiga minha que tem uma startup, me mandou mensagem dizendo, nossa, eu nem sabia que era tão acessível dessa forma. Se eu soubesse, eu tinha comprado antes para as pessoas usarem, porque foi um sucesso. E é sempre um sucesso, assim, a gente... o quanto que se aumenta de employee branding da empresa é muito bom, tanto que se aumenta, né, da marca, tudo, da marca empregadora. Por exemplo, outro dado que a gente tem é que 40% das empresas, a gente consegue ter uma retenção de 40% a mais das pessoas quando a empresa tem Gympass versus não tem, principalmente na base, né? Porque assim, para você trocar de uma empresa para outra no varejo, por exemplo, eles trocam por pouquíssimos reais. E o outro não ter e ter Gympass é uma opção de eu ir ou não ir fazer uma atividade, eu ir ou não ir cuidar melhor, me cuidar mais. Então, esse é um approach para o lado do SMB. Cada vez mais simples, entra no site, você mesmo self-service faz e libera para as pessoas. E tem um approach maior, né, que tem a outra visão para as empresas maiores, que aí a gente atua de uma forma... Aí tem um pouquinho, até um pouco mais consultiva no sentido de apoiar na questão do engajamento, apoiar na comunicação. Então, quando eu falo que eu quero ser uma plataforma de bem-estar, é em todo sentido, é para o usuário final, para ele poder usar. Então, normalmente o desconto já é em folha, então 2 cliques, ele não precisa pegar cartão de crédito, não precisa fazer nada disso, ele baixa o aplicativo e sai usando. Essa é uma das coisas. E para a empresa, o que a gente traz quando a empresa... Aí a gente traz um pouquinho mais, aí no sentido de apoiar no engajamento, a gente entrega, por exemplo, coisas que a gente já deixa pronto, campanhas de engajamento pronta, para que a empresa não precisa ficar se preocupando em criar um material de comunicação, nada disso. Tudo isso já está dentro do Gympass. Outro dia entrou uma menina e falou, nossa, é quase uma mini agência aqui dentro. Eu falei, não exagera, mas é tipo isso, né? A ideia é diminuir o trabalho operacional da empresa. Então, os meses coloridos, por exemplo, vou fazer meu setembro amarelo. Em vez dela pensar, poxa, eu tenho que pensar qual que é a programação do setembro amarelo, com palestras, com campanha, com tudo isso. Então, tem coisas sim que ela vai ter que continuar fazendo, mas eu posso ajudar. Então, as palestras eu já tenho na plataforma, ela não paga nada. Então, para você trazer um bom palestrante, sei lá, 30 mil reais para você trazer um bom palestrante. Se você tiver Gympass, você pode usar o que a gente colocou lá. E não é digital. Tem digital também, mas a gente marca. Então, sei lá, segunda-feira vai ter a palestra com o Drauzio, um exemplo. Vai. O que acontece? Todas as empresas podem convidar os seus funcionários para atender. É tudo online. E é ao vivo, ele falando, não é, né, gravado. Então, enfim, a gente faz todo esse calendário para poder apoiar a área de gente, a área de RH. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos acompanhar se o funcionário está indo, não está indo. Excelente, Vitor, exatamente isso. Então, assim, e aí o que é legal? Que a hora que você faz tudo isso, a gente tem lá um painel, onde você acompanha real time, o quanto que as pessoas estão aderidos, o que eles estão fazendo. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um cliente, ele falou, poxa, eu vi a quantidade de pessoas que baixaram um aplicativo de nutrição. Então, isso me chamou a atenção, a gente tem que olhar, tem que ver. Então, assim, você começa a ver tendências entre uma planta e outra, por exemplo. Por que essas pessoas fazem mais e essa outra não? E aí você pode fazer correlação com um montão de coisas, correlação com o plano de saúde, que você comentou, correlação com produtividade, com absenteísmo. Tudo isso você começa a correlacionar, porque eu consigo saber, dentro do Gympass, o que foi, onde eles foram. A gente hoje, por LGPD, você não chega no indivíduo, mas eu consigo saber quais foram as academias mais usadas, quais foram os apps mais usados e assim por diante. Uma curiosidade, de novo, mas assim... A gente tinha as grandes empresas aqui, né? Berrine, por aí. Aí agora quando você olha, então eles tinham lá, a academia A, B e C, era sempre aquelas. Agora quando você olha, pulverizou demais, porque as pessoas agora estão em casa. Então, assim, é muito legal ver isso, sabe? Então, isso entrega para a empresa. Então, eu falo que o Gympass, ele proporciona ação para os programas de bem-estar
e a mensuração, que é o mais complexo, né? 2 pontos que a gente trata muito aqui no Inovativos. O primeiro deles é a experiência do usuário. Você falava sobre a importância de ter um sistema que flua muito bem, que seja muito simples, muito rápido esse processo no Gympass. E também inteligência nos dados. A gente fala muito sobre como as empresas conseguem tirar conclusões a partir dos dados. Eu queria que você falasse dessas 2 áreas no Gympass, da importância de tratar muito bem esses dados para conseguir até... a gente fala com algumas empresas de fazer previsões até que a gente consegue usar de uma forma adiantada esses dados para conseguir tirar conclusões, e também desse ponto de vista de ter uma plataforma simples de usar em todas as plataformas, seja no computador, no celular, na forma que você escolher utilizar. A gente, na questão da plataforma, a gente está cada vez trabalhando mais para melhorar, né, essa experiência, e a gente... Agora, a gente vai fazer um upgrade até da nossa própria plataforma tecnológica mesmo, então muda bastante aqui, no sentido não para o usuário, mas assim, tecnologicamente, aí pensando bastante no user experience, né, na experiência do usuário, tudo isso. Então a gente tem, e é sempre essa a nossa visão. Eu tenho que ser simples, em 2 cliques ele tem que entrar na academia, se ele quiser, um exemplo. Assim, 2, 3 cliques eu preciso ser simples. Então, por isso a gente tem uma modelagem de negócio que a gente sempre fala, olha, quanto mais para a empresa é importante o desconto na folha de pagamento, porque se ele tiver que pegar um cartão de crédito, o cartão de crédito já pode demorar. Quantas vezes? Eu não sei vocês, mas várias vezes fui comprar alguma coisa, putz, meu cartão não está aqui. Aí você, né? E aí você prorroga, você pode desistir, por exemplo. Então, assim... E tem um outro lado também que a gente tá vendo muito forte nesse sentido, é das empresas incentivarem cada vez mais as pessoas usarem de uma maneira mais simples mesmo, né? Então, sem ter muita coparticipação, tudo, a própria empresa assumindo parte dessa questão do plano, etc. Então, esse é o usuário. A gente está num processo de upgrade aí da nossa plataforma, tal, para todo mundo ter mais... melhorar cada vez mais a experiência. Isso nunca vai parar, a gente vai estar sempre mexendo nisso, né? Em relação aos dados, a gente tem o dado que a empresa nos permite, né? Mas o que eu tenho de dado mesmo é onde as pessoas foram, o que elas frequentaram, o que elas procuraram e se eles estão realmente engajados ou não. Quantas vezes por semana eles foram, quantas vezes eles não foram. E aqui é onde a gente entra num tema super interessante, porque aqui a gente tem se juntado, a gente tem uma área chamada New Ventures, que a gente vem trabalhando cada vez mais nisso, que é como que eu consigo entregar mais valor para a empresa, né? Porque assim, você saber que você fez uma ação de bem-estar e conseguir entender qual é o impacto daquilo, gente, é super complicado. Eu vou dar um exemplo bem simples, só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Imagina que parte da sua ação de bem-estar é educação financeira. Então, aí você vai lá e fala, beleza, então eu vou dar uma palestra de educação financeira. Você deu a palestra. Quantas pessoas necessariamente foram impactadas daquilo? Super complicado de medir. Então, qual que é a medição das áreas de bem-estar? Dei uma palestra. Só quando você chegar lá no final, a gente como gestor, você fala, mas realmente, quantas pessoas realmente... passaram a se organizar mais, etc, etc. Então, aí, quando você tem uma plataforma, né, que é o Gympass, que a gente faz o seguinte, tá bom, então, olha só, acabei de dar palestra, todo mundo pode baixar um aplicativo de educação financeira, de saúde financeira, que ajuda a controlar o orçamento, etc, e começar a usar. Disso aqui, eu consigo saber quantas pessoas baixaram e quantas pessoas seguiram usando. Aí eu volto para você dizendo assim, olha, eu impactei 10%, 50%, X%. Aí a gente começa a conversar em outro patamar. Então, acho que essa que é o nosso ponto. E aí a gente tem feito algumas parcerias com essas empresas de health tech, alguns parceiros, porque eu não tenho dado de saúde do cliente, né? Quem tem esse dado, e aí por todo o tema de confidencialidade, ou é o gestor de saúde, ou é a própria empresa, ou ele está olhando para isso, né? Então, a gente tem feito algumas parcerias onde eu entrego esse dado de quem já foi, de quantas pessoas foram. E aí, a gente começa a correlacionar com consultas, com internações. E aí, quando você começa a fazer essa correlação, você vai ver que as pessoas que usam o Gympass, porque a gente separa, né, o bloco de quem usa, quem não usa. Então, você vai ver o quanto de
o quanto de economia se acaba tendo não na sinistralidade, mas no todo, né? Não é isso separando os outliers. Mas eu tenho um cliente que fez um negócio muito legal esses dias, vou contar para vocês. Ele usou o Gympass para poder, como o Gympass, todo mundo na empresa queria o Gympass, tal, não sei o quê. E aí olha o dado como é importante. Aí ele falou, poxa, eu preciso justificar isso aqui de alguma forma, né? Aí ele falou, tá, como é que eu vou fazer? Saúde primária ele já tinha feito, colocar lá o médico de família, darará. E aí como é que eu faço? Aí ele falou, tem um tema que as pessoas não aderiram aqui, que eles tinham um conceito de exames preventivos. Então, a alta administração fazia o check-up, que era quase que meio que obrigatório, mas o restante das pessoas não faziam. E aí ele falou, bom, então tá, ele fez um gamification com o Gympass. Ele falou, olha só, gente, a gente está em 30% de pessoas que fazem os exames preventivos oncológicos, especificamente. Eu queria que se a gente chegar a 60%, eu vou implementar o Gympass. A gente já estava tudo negociado, mas ele falou, vamos combinar, né? Tá bom. Sabe a que nível eles chegaram em 2, 3 semanas? A 80%. Sabe o que foi mais legal? Olha o poder do dado, né? O mais legal é que nesses exames, eles descobriram mais de 50 pessoas com problemas, que no ano que vem poderia resultar numa quimioterapia, alguma coisa assim, e outros avançados. Com esses números e o quanto eles vão economizar, né, tratando agora e economizar a prevenção, eles pagaram 3 anos de Gympass. Quase que eu falei de cobrar demais. Mas assim, então, essa é a nossa relação com os nossos clientes, né? Cada dia mais o que a gente quer é ajudar ele. E aí o mundo vai longe, né? A gente está falando, eu tenho um cliente que usa muito os dados do Gympass para a questão de ESG, para mostrar o quanto que ele é inclusivo, entregar um trabalho digno e cuidar do bem-estar como um todo. Então, aí com esses nossos dados, eu falo que a hora que vocês usam esse dado, aí você correlaciona com muitas outras coisas, né? E a gente viu diversas empresas digitais que nasceram B2C para atender o consumidor diretamente, migrando para o B2B, ou seja, se relacionando com outras empresas e ali achando uma fórmula para um crescimento rápido. Na linha do que você estava comentando, desse atendimento ao cliente empresa, tem um caminho que uma parte expressiva dos marketplaces fizeram, que é agregar, por exemplo, algumas verticais de pagamentos de crédito. Então, se eu sei que uma pizzaria está vendendo muita pizza em determinado local, provavelmente ele vai abrir uma outra pizzaria e aí funciona como se fosse uma consultoria, indica o lugar e ainda oferece o crédito. A gente viu também situações do tipo, eu tenho um determinado perfil de cliente, vamos supor que seja um jogador de futebol dentro de uma plataforma, então provavelmente ele vai precisar de shorts, de camiseta, de uma chuteira. Eu queria entender da parte dos usuários, além de, obviamente, dessa grande vertical de bem-estar que vocês estão construindo de maneira colaborativa, e a gente vê muito isso aqui, né, Ale? Assim, quantas empresas estão se conectando entre si para, de maneira colaborativa, acelerar alguns negócios, se tem esses cruzamentos que quem está olhando de fora parece que são claros, né? Então, se eu sei quem está indo para academia, provavelmente quem está na academia pode querer um suplemento alimentar ou uma roupa, né? Para ir para academia. A gente tem a gente não vai muito para esse lado do usuário final, assim, sabe? O que a gente fez sim para as academias, como é que eu agrego mais valor. Então, a gente já trabalhou um pouco na questão de crédito, na questão de equipamentos, etc. Então, isso a gente acaba tendo uma relação boa de ajudá-los também nesse sentido, né? Então, o que a gente ouve dos usuários, a gente leva. Então, por exemplo, na semana passada a gente estava discutindo uma questão de acessibilidade, como é que eu tenho mais academias acessíveis, como é que a gente mesmo melhora aqui, né, a experiência de pessoas, né? Então, assim, a gente tem essa troca, a gente não tem assim, a gente não tem hoje
um curtíssimo prazo, que a gente não tem uma ideia de colocar né, uma solução. Já conversei com vários, né? Tipo, poxa, eu não posso aproveitar, tal. Então, a gente não tem isso hoje, mas a gente nunca diz nunca, né, Vitor? Assim, o mundo... a gente nunca diz nunca, né? Nesse mundo que a gente vive, que eu falo que é um mundo muito integrado, né? A gente tá cada vez uma hora, momentos nós somos competidores, outros nós somos parceiros, e sozinho ninguém chega lá, né? A gente tem que ter parceria, né? Então é isso. E a gente está vendo que, na verdade, a grande questão nesses negócios de escala é você gerar atenção e senso de comunidade. Você tem comunidade do varejo, a comunidade da comida, você tem a comunidade da mobilidade, tem a comunidade do bem-estar, que envolve academias e outras tantas coisas, que ali encontra uma série de serviços e, assim, ano após ano, o que a gente vê é sempre melhorando, agregando uma camada a mais ali para todo mundo se beneficiar, né? Isso que é muito legal. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção da Priscila Siqueira, ela que é líder do Gympass no Brasil, conversando com a gente aqui no Inovativos. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer. Inovativos que volta na semana que vem, Vitor. Exatamente, Ale. Obrigado por todos e todas que acompanharam a gente até aqui. Não deixe de acessar o canal da Band News FM no YouTube. Lá tem a playlist de Inovativos. Pode deixar o seu comentário, sugestões, que a gente também trabalha com dados aqui. Valeu, até o próximo episódio.